Qual é esse livro? Livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Isaías 53. Eu aguardo você achar para a gente ler juntos. Isaías 53. Os irmãos que foram batizados nessa tarde e noite, eles estão se trocando, daqui a pouco eles vão participar pela primeira vez da ceia do Senhor. Isso é muito especial para todos nós. Já vão participar dos dois sacramentos da igreja, batismo e ceia do Senhor. Batismo marca a entrada na comunhão dos santos, e a ceia do Senhor marca a continuidade no corpo. Por isso, esses dois mandamentos no Novo Testamento, feitos diretamente por Jesus Cristo. Acharam Isaías 53? Luz, né? Isso. Luz, ajuda a gente aí. A gente que passou dos 20 anos de idade. 30 anos. 40, tá bom. Vamos parar aí, né? 40 e alguns. Se você achou, marca a sua Bíblia com um marca-texto. Você deve ter um marca-texto com aquela arte ali. E olhe para cá um segundinho. Pense aqui comigo, há muitos males que afetam os seres humanos. Nós vivemos uma vida de uma fragilidade impressionante. A vida parece que tem dois grandes paradoxos. De um lado, a vida é bela demais, ela é um milagre. A vida é, por assim dizer, um presente. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas o fato de você existir jamais pode ser um acidente. O fato de você vir à existência quer dizer que, dentro de inúmeras impossibilidades, Deus escolheu você e trouxe você à existência. Então não tem uma vida por acaso, não existe uma vida que não foi programada. Talvez você esteja olhando para mim e falando assim: pastor, o senhor não conhece a minha história. Eu sou fruto de uma relação em que minha mãe não queria engravidar, ou meu pai não queria ter filhos, e para eles foi quase um acidente. Deixa eu dizer uma coisa para você: pode ter sido acidente para eles, mas não pegou Deus de surpresa. Deus sempre conheceu você. A Bíblia vai dizer no Salmo 139 que antes que a gente fosse formado, Deus já nos amava. Então você é amado de Deus, você é amada de Deus. Mesmo que uma mãe deixe de amar um filho, o que parece ser um absurdo, mas a Bíblia diz, mesmo que isso acontecer, jamais você deixará de ser amado pelo Pai, o Deus Altíssimo. Isso é um remédio contra a depressão. Isso é um remédio contra o pessimismo. Eu sou amado de Deus, você é amado de Deus. Isso é um lado da vida e a gente precisa celebrar isso. Mas a vida também tem um lado de fragilidade. A fragilidade que nós estamos celebrando aqui agora. Mas nós não sabemos o que pode nos acontecer daqui a meia hora, uma hora, ou no dia de amanhã. Como aqueles jogadores do time da Chapecoense, que saíram para fazer a decisão de um campeonato, mas não chegaram lá. Então nós estamos diante da beleza da vida e da fragilidade da vida. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com as ameaças? Por exemplo, as doenças. Sobretudo as doenças, as enfermidades que são potencialmente fatais.
No momento que eu estou falando aqui, talvez algum familiar seu, alguma pessoa que você conhece, está lutando, por exemplo, contra um câncer. E o que é o câncer? É quando as células, a menor unidade do nosso corpo, unidade de vida, ela se torna doente. E ao invés dela se reproduzir com saúde, ela se reproduz sem saúde. E vai debilitando o corpo. É a fragilidade da vida. Eu posso estar falando aqui com pessoas que têm algum amigo, uma amiga ou alguém que você conhece que está cometido da AIDS, uma doença que afeta o sistema imunológico, portanto a proteção do corpo, e é como quase que jurado de morte. Essa é a fragilidade da vida. Eu posso estar falando também a pessoas que há anos está dependente de um vício, cocaína, crack, bebidas alcoólicas fortes, e pessoas que não conseguem passar um dia sequer sem estar na dependência de uma dessas substâncias. A fragilidade da vida diante do mal e da maldade do mundo que a gente vive. Mas também eu posso estar falando a pessoas que talvez não tenham enfermidades físicas, mas sofrem das doenças da alma, das doenças emocionais. Pessoas que acordam com depressão, passam o dia com depressão e chegam ao final do dia com depressão. E para essas pessoas, o dia não é como o modo que você olha, enxerga. Uma pessoa que está em depressão mesmo, não é uma tristeza qualquer, mas depressão profunda, ela está afetada no seu corpo físico, ela está afetada nas suas emoções e ela está afetada no seu espírito também. E uma pessoa que está nessa condição, ela enxerga um mundo cinza, não há beleza no mundo. Ela pode estar na praia mais linda do Brasil, mas aquilo parece tudo cinza. É por isso que quando você está diante de uma pessoa com depressão, ela não tem força para levantar, ela não quer levantar. Na verdade é uma pessoa que está quase desistindo da vida. Fragilidade da vida humana. Agora, imagina uma coisa aqui comigo. Imagina que se por um instante muito especial, Deus colocasse na sua mão e na sua mente uma informação nova, absolutamente nova, em que você tivesse a informação precisa de como curar o câncer. Imagine que Deus colocasse na sua mente a informação precisa de como você dá uma informação aos cientistas e eles conseguirem manipular alguma coisa e trazer a cura para a AIDS. Imagina que você tivesse um conhecimento profundo das emoções e que Deus te desse a possibilidade de você ajudar na cura de uma pessoa depressiva ou de uma pessoa viciada quimicamente. Imagina que está nas tuas mãos, está diante de você essa informação. E você olha para o mundo inteiro ao seu redor, vê muita gente sofrendo com câncer, com AIDS, com depressão, com dependência química, e só você tem essa informação que pode ajudá-los. O que você faria? O que você faria com essa informação? Eu imagino que se você entendeu o que está diante de você, você provavelmente gastaria todo o seu tempo disponível para contar a todos que você tem a cura para o câncer, você tem a cura para a AIDS, você tem a cura para qualquer doença, seja do corpo ou da alma ou do espírito. Você não perderia tempo. Você não se preocuparia com outras coisas menos importantes. Já pensou se alguém chegasse para você e falasse assim: olha, você tem 3 dias para descansar onde você quiser, mas só você tem informação de cura.
Se você for para algum outro lugar, muitas pessoas vão morrer, porque você não vai comunicar isso a elas. O que você faria? É muito possível que você abriria mão das suas necessidades pessoais, daquilo que você gosta, porque você está olhando para pessoas que estão na iminência da morte, na antessala da morte, e você pode livrá-las. Provavelmente você abriria mão de qualquer coisa que você faz, para fazer justamente isso, dar a informação que cura. Agora olhe aqui para mim. Você está tratando isso como uma hipótese, muito longínqua o que eu estou falando. Mas eu gostaria de mostrar para você que isso não é uma hipótese. E isso também não está longe de você. Aliás, é uma realidade. E não só uma realidade, mas está nas tuas mãos. Porque a Bíblia vai dizer que todo ser humano nasceu com uma doença. Todo ser humano nasceu com uma debilidade. Todo ser humano nasceu com uma inclinação para o mal. Todo ser humano nasceu com uma possibilidade muito real de rebelião contra Deus. Todo ser humano nasceu com um desejo interno de fazer as suas próprias vontades em detrimento da vontade de Deus. Em outras palavras, o ser humano nasce inimigo de Deus. Ele nasce afetado por uma doença incurável. E a Bíblia vai chamar essa doença de pecado. O que é pecado? Pecado não é apenas alguma coisa errada que você faz. Pecado é uma indisposição contra Deus. Pecado é a tentativa de viver uma vida diferente do que é o propósito de Deus. Pecado é você estar em rebelião contra Deus. Mas você pode olhar para mim e falar assim: pastor, espera aí um pouquinho só. Eu sou gente boa. Eu pago os impostos. Eu ajudo o velhinho a atravessar a rua. Eu não bato nos meus filhos. Eu sou admirado na minha vizinhança. Eu não sou essa pessoa que o senhor está falando. Você não é, até o momento que você não se conhece de verdade. Você não é essa pessoa até o momento que o seu padrão para medir o que é certo, o que é errado, o que é bom ou é mal, está sendo você mesmo. O problema é que você não criou o universo. O problema é que você não é Deus. E quem criou o universo e é Deus, é quem estabelece o padrão do que é certo e do que é errado. É curioso que muitos de nós, no momento que você vê uma injustiça ou algo que você não gosta, você olha para isso e fala assim: isso é injusto. Isso não deveria estar acontecendo. E a pergunta que a gente faz: baseado no que você acha que isso é injusto? Baseado no que você acha que isso é errado? E mesmo o ser humano que desconhece Deus, ele tem dentro de si uma noção de certo e de errado, de que quando ele está fazendo algo que ele entende errado, ele percebe que está errado. E mesmo que ele queira fazer, o coração dele está inclinado para fazer, ele percebe que aquilo é errado. Paulo vai dizer assim: mesmo aqueles que não entregaram as suas vidas a Deus, eles têm um conhecimento intrínseco de quem é Deus dentro deles. E portanto, todo ser humano é indesculpável em relação ao conhecimento de Deus. Qual é o padrão que é estabelecido para essa nova vida? É o padrão de Deus. E é por isso que quando a gente se afasta do padrão de Deus, a gente começa a ficar doente. A gente começa a experimentar a pior das doenças, que é a doença do espírito. Se um ser humano sofre porque as suas células estão doentes, o homem longe de Deus, ele sofre porque o seu espírito está doente.
As células, por assim dizer, espirituais, elas estão lutando contra a vida dele. O caminho de morte é iminente. Se a doença AIDS, ela tira a esperança da vida humana, porque o sistema imunológico de defesa do organismo está fraco, ele não consegue mais lutar. Imagina o homem sem Deus, afetado pela força do pecado, que faz com que ele não tenha proteção contra o que a Bíblia chama de natureza humana caída, contra um sistema chamado mundo anti-Deus. Portanto, ele é uma presa fácil de consumismo, de alcoolismo, de prostituição, de mentira, de engano. Esses são os pecados do espírito. E a gente poderia pegar qualquer doença humana aqui e transferir a mesma compreensão para as doenças do espírito. E aí a gente ia chegar a uma conclusão que todos nós estamos ou estávamos debaixo de uma maldição, de uma doença hereditária chamada rebelião contra Deus. Talvez você olhe para mim e fale assim: pastor, eu acho que o senhor está exagerando. Imagina, eu amo Deus, eu gosto das coisas de Deus, eu não sou essa pessoa que o senhor está falando aí. Repito, provavelmente você ainda não se conheceu direito, porque a prova de que você age em rebelião a Deus é que você obedece mais aos seus gostos e apetites do que obedece mais à palavra de Deus. Eu estou certo ou errado, gente? Eu sou mais inclinado a cumprir os meus desejos do que aquilo que a palavra de Deus diz que é bom. Você é assim também? Ou é só eu que sou assim? Isso quer dizer que o meu coração tem uma tendência à rebelião contra Deus. E é por isso que você não precisa de uma reforma. Uma reforma não vai resolver o seu problema. Você não precisa de um pouco mais de educação e você vai se tornar um bom ser humano. Também não vai resolver o seu problema. A gente não precisa de uma pintura de cal para a gente ficar mais branquinho. Também não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos de um novo coração. Nós precisamos de uma nova mente renovada. Nós precisamos de ser uma nova pessoa. Uma nova pessoa para entender um novo tipo de vida que a Bíblia vai chamar de reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o ambiente onde a vontade de Deus é cumprida. Portanto, a igreja de Jesus, ela vive no reino de Deus. Quando nós cumprimos o propósito e a vontade de Deus, nós estamos vivendo nesse reino. E esse reino tem valores. Por exemplo, no Sermão do Monte, a Bíblia vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia é o valor do reino de Deus. Aqueles que vivem compreendendo que receberam misericórdia de Deus, eles oferecem misericórdia. Aqueles que não entenderam que eles foram salvos pela graça de Deus e não lidam com a misericórdia, eles sempre estão tentando estabelecer um perfeccionismo para os outros. Você já lidou com gente assim? Gente que precisa que tudo esteja funcionando certinho para ele estar bem. Qual é o problema disso? O problema disso é que ele vai ter que orar a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a gente a orar assim: Pai, perdoa as minhas faltas. De que forma, gente? Assim como eu trato as outras pessoas. Aí Deus olha para mim, para você e fala assim: como é que você trata as outras pessoas? É com misericórdia? Não, não é. Você quer mesmo que eu te trate do modo como você trata as pessoas? É por isso que a gente não precisa de uma reforma. Nós precisamos de um novo coração. Por quê? Porque nós fomos picados por uma serpente.
E essa serpente inoculou um veneno no nosso sangue, que a Bíblia chama de natureza humana caída. Nós tendemos a fazer o que nós queremos. A gente tende a agir egoisticamente. Quer ver uma coisa? Olha o nosso Brasil. Todo mundo no Brasil fala que paga muito imposto, não é verdade? A gente acha. Aí a gente fala assim, nós precisamos de uma reforma tributária. Quase todos nós concordamos com isso. Mas a reforma tributária que nós queremos é que eu pague menos imposto e, se precisar, você pague mais imposto. E você pensa a mesma coisa, eu quero uma reforma tributária em que eu pague menos. E para cobrir tudo você vai ter que pagar mais. O que significa isso, gente? Entre outras coisas, que nós temos um coração com defeito. Um defeito, ele tem uma inclinação a pensar na gente mesmo. Por que é que um casamento entra em crise? Porque nós temos um coração defeituoso. Eu olho para o meu marido ou a minha esposa e falo assim: você não me entende, você não me ama, você não me valoriza. Percebe que tem sempre um me na frase. O mundo gira em torno de mim. Eu não sei se você tem um marido tão cheio de Deus, ou uma esposa tão abençoada, que ele é capaz de olhar para você e dizer assim: puxa vida, eu estou achando que eu estou egoísta demais, eu preciso cuidar mais de você. Coisas que as mulheres gostam. Eu estou achando que eu estou gastando muito dinheiro comigo e eu levantei essa manhã sentindo que eu preciso deixar mais dinheiro na sua mão. Você tem um marido assim? Como assim? Não tem? Então vocês estão provando que o seu coração é caído. Agora, uma esposa, imagina uma esposa que você tenha e diga assim: ó, hoje eu acordei de uma outra forma, o meu coração está dizendo uma coisa aqui para eu fazer. Olha, se você quiser jogar futebol amanhã de manhã, pode ir, tá tudo certo. À tarde, se você quiser ficar no videogame, também legal. E quando você levantar, pode deixar o quarto tudo desarrumado. Não precisa lavar aquela louça que você prometeu na década de 70 lavar e até agora não aconteceu. Você tem um marido assim ou não? Então, essa é a prova que a gente tem um coração caído. E a gente precisa de um novo coração. E que nós somos afetados no nosso sangue. Agora preste atenção aqui. Como é que uma pessoa que está com sangue envenenado pode ser curada? Ela precisa de um soro. Ela precisa de uma transfusão. E essa é a linguagem da Bíblia. A Bíblia vai dizer que nós, pecadores com o coração inclinado ao mal, quando nós confiamos em Deus, é como se houvesse uma transfusão de sangue em nós. Porque o nosso sangue envenenado pelo pecado é substituído pelo sangue puro de Jesus Cristo. É por isso que a linguagem da Bíblia é: nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Há uma música que nós cantamos, dizemos assim: alvo mais que a neve, não é? É isso que acontece. Um coração torto, uma vida torta, quando confessa Jesus Cristo, ganha uma nova vida. E ganhando uma nova vida, o sangue de Jesus passa a cobrir essa pessoa. Aí você vai pensar assim: pastor, tudo bem, eu achei legal o que o senhor falou aí, mas eu não entendi esse negócio. Tudo bem, lá no hospital a gente muda o sangue, mas como que é isso espiritualmente? É quase a mesma coisa. Uma pessoa picada por uma cobra que está na iminência de morrer, ela precisa de um soro, não precisa? E o soro é feito do que, gente? Da cepa, de uma célulazinha do veneno da cobra. Portanto, a vida, ela surge da morte. A cura, ela surge da doença.
Agora entenda, Jesus Cristo veio viver como um ser humano entre nós. E quando ele veio viver como um ser humano, ele experimentou as mesmas tentações, os mesmos problemas, as mesmas traições, os mesmos desesperos humanos, como no Getsemane. Ou seja, ele teve contato com a vida caída. Ele teve contato com o mal. E o mal picou ele, que é a cruz. A cobra tentou envenenar Jesus Cristo. Mas olha que coisa interessante. Como Jesus Cristo era puro, ele vivia em total harmonia com a vontade de Deus. O efeito do veneno, ao invés de infectá-lo, criou anticorpos. O efeito do veneno, ao invés de matá-lo, tornou-ele mais forte ainda. É por isso que os autores do Novo Testamento vão dizer assim: ele morreu, mas a morte não pôde detê-lo. E no domingo de manhã, a vida sai da morte, a saúde sai da doença, e Jesus Cristo é ressurreto, e sendo ressurreto, ele veio nos trazer a vida que é a vida dele, e todos que estiverem debaixo do sangue dele, ganharam essa nova vida também. Isso é evangelho de Jesus. É assim que nós recebemos o perdão. E é assim que o profeta Isaías vai explicar quem é Jesus Cristo. Eu só queria que você lesse esse texto comigo, e a gente vai terminar essa pregação. Mas eu queria que você lesse com paixão e entendesse o que o profeta Isaías está dizendo. Isaías capítulo 53, eu acho que nós vamos ter o apoio aqui, vamos ter? Por favor. E ao ler esse texto você vai entender do que é que eu estou falando aqui nessa noite. Por que essas pessoas se batizaram? Por que uma mulher desesperada encontra paz em Jesus Cristo? Por que um empresário com a sua consciência doendo, ele quer viver uma nova vida para Deus? Por que uma mulher prostituída ou um homem prostituído começa a perceber que ele está envenenado por uma vida doente e ele quer uma nova vida? É por isso. Olha a voz de Isaías. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem creria na nossa mensagem? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo, Jesus Cristo, lá Senhor é Deus Pai, aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. O Filho de Deus vem viver no mundo dos homens. Ele não era bonito nem simpático. Por que ele não era bonito nem simpático? Porque ele levou a minha feiura. Ele levou os meus absurdos. Ele ficou feio porque ele tirou o que era feio em mim. É por isso que ele apareceu assim. Ele nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado, foi desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim, como lá no Getsemane, por exemplo, abandonado pelos seus amigos até. Ele era como alguém que não queremos ver, não era atrativo. Nós nem mesmo olhávamos para ele e os desprezávamos, sobretudo quando ele estava na cruz. Era muito horroroso aquele espetáculo. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que ele era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A picada da cobra venenosa foi nele e era para ser em mim. Todos nós era como gente que corria atrás das coisas e não ficava satisfeito.
Era como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, seguia a sua própria vontade, mas o Senhor, Deus, castigou o seu servo, Filho, Jesus Cristo, e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra. Ele ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado pela religião e pelo status quo político de Roma. Ele foi levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos e foi morto por causa dos pecados do nosso povo. E ele foi sepultado ao lado de criminosos, como o ladrão da cruz. Ele foi enterrado com os ricos, porque José de Arimateia proveu isso. Embora nunca tivesse cometido crime algum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo. Eu quis que o veneno fosse experimentado por ele. Eu quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como um sacrifício para nos dar um soro, para tirar os pecados. E por isso terá uma vida longa, na verdade eterna. E verá os seus descendentes, aqueles que creem no seu nome. Ele fará com que o meu plano, diz o Senhor Deus Pai, dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, ou seja, a vida dele foi absolutamente em concordância com a minha vontade. Mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. Assim, e somente assim, os pecados serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa. Pausa. Os autores do Novo Testamento vão dizer assim: e Deus lhe deu um nome, acima de todo nome, para que diante de Jesus Cristo, todo joelho se dobre e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Isso é evangelho. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muito, orou pedindo que eles fossem perdoados. Pode ir adiante. Travou o texto? Acabou a Bíblia? Não, acabou não, acabou ali, isso. Acabou no 12, isso. Eu acho que já é suficiente para você entender que o seu coração tem um problema de fabricação. E que você precisa de um novo coração. E que você não precisa de alguns ajustes. Você precisa nascer de novo. E ser uma nova pessoa. E viver uma nova vida. Uma nova vida que seja uma vida que leve a cura para quem está sofrendo do mesmo mal que você sofria. Que leve a cura para o câncer espiritual, para a AIDS espiritual, para a depressão espiritual. Você vai levar o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Amém, gente? Eu queria orar com você antes da gente participar da ceia do Senhor. Queria pedir para você fechar os seus olhos e você se colocar diante de Deus. Não faça nada agora que não seja isso. Converse com Deus, como é que está o seu coração? Se você percebe que esse veneno chamado egoísmo afetou você, esse veneno chamado culpa afetou você, que essa picada da serpente chamada falta de amor afetou você, se desejos que você sabe pecaminosos afetou você,
E não tenha medo de dizer isso. Porque a melhor pessoa para a gente confessar um erro, um pecado, é para o nosso Pai. Porque no Pai há amor. No Pai há perdão. Se você foi afetado por esse mal, está diante de você agora uma nova possibilidade de arrependimento. Nesta última ceia do ano de 2016. Talvez você tenha fugido de cultos de ceia com medo do juízo de Deus. E você acha que não tomando a ceia, o seu problema está resolvido. O problema é que só há dois tipos de pessoas feridas. Aquelas que estão feridas e procuraram um pronto-socorro para ser tratadas, que é a igreja de Jesus. E aquelas que, estando feridas, se negam a ir para o pronto-socorro. Eu espero que você reconheça que na casa do Pai há perdão, há cura, e somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E esse antídoto contra o veneno está disponível hoje. Basta você abrir o seu coração agora, confessar diante dele que você tem vivido uma vida que não se harmoniza com os mandamentos dele, que você tem vivido uma vida quase que em rebelião contra ele. E a Bíblia diz assim: aqueles que confessarem os seus pecados e os abandonarem, receberão misericórdia. Receba o perdão do Senhor. Receba o remédio que cura a sua doença. Receba o abraço do Pai amoroso. Receba a cura de Deus para você. E ao receber essa cura, leve a boa notícia para os outros. Espalhe para o seu vizinho. Espalhe na sua universidade. Espalhe no seu local de trabalho. Você tem uma boa nova. A boa nova é que Jesus Cristo morreu pelos pecadores. E o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Isso é evangelho. O evangelho que serve para quem chegou agora. O evangelho que serve para quem está há muito tempo na jornada. O evangelho que servirá até o último dia da nossa vida. Até o dia que ele enxugará toda lágrima. Ele nos livrará da presença do pecado que gera morte. E nós teremos acesso a essa promessa do profeta Isaías. Que jamais a morte nos alcançará de novo. Jamais o mal nos alcançará de novo. Jamais as enfermidades, sejam biológicas ou espirituais, nos alcançará de novo. Porque estaremos em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E lá não haverá mais templo, porque o Senhor é o templo. Não haverá mais iluminação artificial, porque a glória de Deus ilumina toda a cidade. Receba essa vida hoje. Receba ela num espírito de contrição. Receba Jesus Cristo hoje. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus.